Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal Telefonia VoIP e Redes. Eu voltei aqui com mais um vídeo do treinamento Asterisk FreePBX do básico ao intermediário. E o propósito do vídeo de hoje, como foi comentado no último vídeo, a gente vai dar sequência ao treinamento e falando do módulo de extensões, que é o módulo de criação dos ramais. Esse conteúdo é bem extenso, né? O módulo de extensão é um dos principais módulos do FreePBX, é onde tudo acontece, onde entra e sai as chamadas, onde gerencia todo o fluxo de entrada e saída de chamada, tanto de ramais internos quanto de números externos, onde entra e sai as ligações para ramal local e para números fixos, né? Números móveis, número de linha tradicional e assim por diante. Então vou aqui para o conteúdo, né, para o nosso PDF, para comentar sobre o quarto módulo, né, do material, e a gente vai falar do módulo de extensão. Então aqui, para que serve o módulo de extensão? É um resumo, que o módulo de extensão é usado para configurar cada extensão do sistema. No módulo de extensões, você configura o número do ramal, o nome do ramal, a senha, as configurações de correio de voz para o ramal e outras opções. Esse módulo, lá, quando você abre e vai adicionar um ramal, tem um formulário com várias opções para configurar. Logo em seguida, quando a gente estiver fazendo a criação do primeiro ramal, a gente vai visualizar esse formulário. E aqui tem uma outra descrição, né, que normalmente cada telefone físico será atribuído a um ramal. Aí se você tiver um telefone que tenha mais de um botão de linha, normalmente faria com que cada botão registrasse um número de ramal e em seguida usasse esse botão para gerar chamadas, né? E, no entanto, você usando o módulo de extensão, pode ser atribuído um ramal para cada botão. Aqui, como o módulo de extensão está relacionado com outros módulos. É um outro ponto importante e de a gente saber que o módulo de extensão trabalha em conjunto com qualquer módulo que faz o roteamento de chamadas. Inclusive o módulo de rota de entrada, rota de saída, o módulo de grupo, módulo de filas, módulo de paginação, módulo de siga-me e assim por diante. Todos os módulos que envolvem gerenciamento de chamada tem interação com esse módulo de extensão. Então por isso que eu citei que ele é um dos mais importantes do sistema. Aí o módulo de extensão também está relacionado com o módulo de configurações avançadas. Em um dos vídeos que eu fiz a configuração de alguns parâmetros lá no módulo de configurações de sistema, tem algumas opções que também é vinculada ao módulo de extensão. Mais abaixo aqui tem um outro ponto importante, que o módulo de extensões também está relacionado com o módulo de gerenciamento de usuário, ou seja, o User Management Module, que para quem não usou traduzido, ele vai ficar assim. E aí, o usuário pode ter uma extensão principal vinculada, uma extensão ser criada lá no módulo de extensão e vincular a um usuário que esteja aqui no módulo de gerenciamento de usuário. Aqui é como acessar o módulo de extensão. Aí no menu superior é só clicar em aplicativos e depois em extensão. Vou mostrar aqui rapidamente como que é feito. Então aqui nesse menu principal, menu aplicativos, e aqui no submenu, como o meu está traduzido, ele ficou como ramais, que seriam extensões, né? E dependendo do idioma que colocar, vai ficar como idioma. Então vou clicar aqui para entrar no módulo de extensões. Vou voltar aqui para a documentação, que tem uma breve explicação aqui, que atualmente nessa última versão do FreePBX estão disponíveis 6 tipos de extensões. Então os tipos de extensões são esses aqui: extensão do tipo DAD, extensão IAX, extensão personalizada, extensão PJCIP, que é o protocolo que foi atualizado, né, do CIP para o PJCIP, que implementa melhorias de autenticação, melhorias de poder utilizar 2 ramais
ativos ao mesmo tempo em um só aparelho. Aí também tem o modo de tem o tipo de extensão virtual. Aqui tem os prints de tela de como está distribuído esse módulo. Aqui a gente pode ver também na tela ao vivo aqui como que aparece essas opções. Aqui, ó, os tipos de extensões: extensão personalizada, extensão DAD, extensão IAX, extensão PJCIP, né, usando o canal Chain PJCIP. Aqui é para criar CIP tradicional, que é o antigo CIP, ele coloca como legacy tipo, e extensões virtuais. Aqui na primeira etapa, criando a extensão, eu coloquei em primeiro lugar a criação do modo rápido, né, que é o Quick Create Extensions. Então, para fazer essa criação rápida, a gente selecionou o modo, o canal ChanCIP, e depois, logo em seguida, vem os prints de tela. Eu vou fazer esses passos aqui também, fazer essa criação rápida. E em continuação a gente vai criar também depois que concluir aqui, tá o print de tela da segunda etapa, a gente vai criar uma extensão PJCIP no modo completo. Aqui tem a explicação, né, depois que criou, como que fica, e depois a opção de editar, que a gente pode editar, e depois em seguida a gente adiciona a extensão do tipo PJCIP no modo completo. Então vamos aqui para o navegador e criar a extensão do tipo rápida. Então vamos criar aqui, clicar nesse botão, criar ramal rapidamente. Ele vai abrir esse pop-up para a gente selecionar o tipo de protocolo. Então, para seguir a documentação, eu vou selecionar aqui o tipo de protocolo. Vai ser o ChanCIP, que é o Legacy CIP comum. Vou clicar aqui, definir o número da extensão. Eu sempre costumo criar extensão com 4 dígitos. Então, eu vou criar a primeira extensão, vai ser número 1000. Inserir um nome, vou colocar como ramal 1. Ramal 1. Essa opção de Caller ID eu vou deixar em branco. Eu vou deixar para o sistema atribuir o número do ramal como Caller ID. Mas se eu quisesse, eu poderia colocar um nome aqui, colocar uma descrição também, né? Para ficar no Caller ID, eu poderia colocar como ramal 1, né? Que aqui vem pedindo o nome do chamador. E aqui, entre sinal de menor e maior que, eu colocaria o número da extensão. Mas eu vou deixar essa opção em branco. Endereço de e-mail, eu vou colocar o mesmo endereço de e-mail que eu usei na ativação do sistema. Para esse ramal 1 eu vou colocar esse e-mail, que é o mesmo e-mail que eu usei na ativação do sistema. Para quem ainda não viu, para quem ainda não é assinante do canal, para quem ainda não viu os outros vídeos, que já entrou direto nesse vídeo, pode se inscrever no canal e olhar a playlist, que já tem outros vídeos lá. Inclusive tem o vídeo de ativação do sistema, tem um vídeo de criação da VM, o vídeo de instalação, criação, instalação e primeiro acesso, né, e ativação. Então já aproveita, já se inscreve no canal, já ativa o sininho para receber as notificações da continuação dos outros vídeos do treinamento. Já aproveita e já faz esses passos aí para ficar sempre atualizado quando lançar novos vídeos. Para quem gostou do conteúdo, que já viu também, aproveita e compartilha aí para ajudar a divulgar esse material aí para quem está precisando. Então aqui, voltando ao conteúdo, né? Já preenchi os dados que são necessários. Aí vamos para a segunda etapa. Clique em Next. Aí a segunda etapa é perguntando se eu quero ativar o correio de voz. Eu vou, por padrão já vem como sim. Se eu quiser desativar, eu só clico aqui em não. Mas eu vou deixar ativado o correio de voz. Aqui pede um PIN, né, que é a senha do correio de voz. Eu vou deixar como
o próprio número do ramal. Aqui ele dá uma breve descrição, né? Para que serve o PIN, que ele é usado para acessar o sistema de correio de voz. Aí tem falando que pode ser de 4 a 12 números. Aqui a opção de habilitar localização de Siga-me vem por padrão desativado, eu vou deixar desativado. Essa opção também default, que eu não tenho ainda criado um park lot, que seria para estacionamento de chamada, né? Eu não criei ainda. Ele pega o default do sistema. Aqui tem a opção de criar um usuário, né? Lá no módulo de gerenciador de usuário eu vou deixar para criar. Por padrão ele vem já deixando para criar, já vem setado para criar um usuário. E eu tinha a opção de desativar aqui se eu não quiser criar esse usuário. Esse usuário ele é criado lá no módulo de gerenciamento de usuário, que a extensão é vinculado a esse módulo, né? Ele tem algumas não é dependência, né? Mas ele interage direto com os outros módulos, como eu citei logo no início. Vou deixar aqui sim, e o grupo ele vai fazer parte de do grupo de todos os usuários, porque eu ainda não tenho nenhum grupo criado, mas se eu quisesse remover aqui para não fazer parte de nenhum grupo, poderia remover, mas eu vou deixar para ele fazer parte desse grupo. Todos os usuários, aqui é só clicar em Finish, ele já vai criar o nosso ramal, nossa primeira extensão, nosso primeiro ramal já está criado aqui, como ramal 1000, o número do ramal é o 1000, e o nome já foi criado o nosso ramal do tipo SIP. Aqui é só clicar em aplicar. Se eu quiser editar, aqui eu tenho a opção de editar esse ramal. Aí no modo de edição ele já abre o formulário e com outras opções, né, com todas as opções que tem no formulário completo de quando você vai criar uma extensão sem usar o modo rápido, né? E aqui as outras guias, né? Guia de correio de voz, se eu quiser desabilitar, se quiser trocar e-mail, colocar para enviar o correio de voz via anexo. Aí essas opções a gente vai explorar em outros vídeos, né? Essas opções mais avançadas de personalização do ramal. Aqui o módulo de Siga-me. Na aba para fazer as configurações de Siga-me, tem vários parâmetros aqui que pode ser habilitados ou desabilitados. Também vai ficar para ser abordado em outro vídeo, que faz parte de outro módulo da documentação do nosso treinamento. Aqui na guia de avançado tem um formulário com outras opções também, que não são mostrados lá no modo de criação rápida, mas pode ser customizado aqui. Na sequência que a gente vai criar no modo avançado, a gente vai passar por essas etapas aqui. É um formulário bem grande, e aqui é essa guia e a guia de outros aqui. Então é só clicar em aplicar a configuração e já vai estar criado o nosso primeiro ramal no nosso servidor. Voltando aqui para a documentação, aqui é adicionar uma extensão PJ-SIP no modo completo. Então, para ter acesso à criação da extensão, é só mudar a opção do canal, né? A opção do canal, na primeira opção, a gente, lembrando que para aparecer os dois, né, o SIP e o PJ-SIP, no modo de configurações avançadas, a gente deve deixar definido como para aparecer ambos os canais, o TIAN-SIP e o PJ-SIP. Lá a gente tem a opção de escolher qual drive a gente vai utilizar. Então tem a opção de deixar só o SIP, só o TIAN-SIP, ou deixar ambos. E o modo para criar a extensão PJ-SIP no modo avançado é só vir aqui novamente, voltar no módulo de ramais. Deixa eu voltar aqui na tela e clicar aqui em adicionar ramal e clicar em TIAN-SIP.
Aí ele já vai abrir o nosso formulário, igual está no print aqui, com todas as opções. Aqui a guia geral, né, para adicionar extensões. Então, a extensão do usuário, né, será o número do ramal associado a essa extensão. Geralmente o pessoal configura com 3 ou 4 dígitos, eu gosto de criar com 4 dígitos. Nome que vai ser mostrado é o nome associado à extensão, pode ser editado a qualquer momento. E ele vai ser o nome que vai ser o identificador de chamadas. Se a pessoa quiser trocar também, colocar o nome ou o número, pode ser escrito assim, com o nome e o número entre os sinais. Definir uma senha. É sempre importante definir uma senha forte. Configuração do gerenciador de usuário. Tem a opção de criar também um usuário novo, atribuir uma senha para ele. E esse usuário vai ser criado lá no módulo de gerenciador de usuário. Tem a opção também de não associar um usuário a essa extensão. Aí, se já tiver um usuário criado lá, ele vai aparecer. A gente pode selecionar um usuário existente que tiver sido criado anteriormente no módulo de gerenciador de usuário. Isso geralmente é para quando o sistema já foi implementado e você já criou todas essas opções, né, de grupo, já criou usuário sem estar vinculado a uma extensão e assim por diante. Aí o nome do usuário, né, define o nome e define a senha. Pode deixar em branco se não quiser criar uma senha. Lembrando que a senha essa senha é usada para logar, para ativar essa extensão, esse ramal em um aparelho ou em um softphone. Vai ser usado a senha para logar nesse ramal. Opção de grupos, né? Grupos, que nem eu citei. No módulo de grupo, a gente pode criar grupos e atribuir usuários a esse grupo. A guia correio de voz, que é para criar os ramais, ou ativar os números de correio de voz. A gente pode discar asterisco 89 para ouvir as mensagens que foram deixadas no correio de voz. Aí a opção de exigir se vai ser o mesmo número ou não do ramal, se vai ser o correio de voz vai ser o mesmo número. Aí eu tenho duas opções para ouvir o correio de voz. Eu posso discar asterisco 97 ou posso discar asterisco 98. Esses dois números já vêm por padrão vinculado no FreePBX e são os números que a gente usa para ouvir as mensagens de correio de voz do ramal. Aqui a documentação, eu detalhei todas as opções que está aqui no formulário. E agora eu vou voltar aqui para o formulário para a gente fazer a criação desse ramal. Esse ramal, como a gente já criou um ramal 1000, mesmo usando outro drive, eu não vou poder criar o mesmo ramal usando um outro drive. Então eu vou pôr aqui como 1001, que é para ficar a sequência. O nome de exibição vai ser ramal 2. Eu poderia pôr ramal SIP e ramal PJ-SIP, mas como vai estar na sequência, eu vou pôr ramal 1 e ramal 2. Aqui o CID de saída eu vou deixar em branco, CID de emergência também. E uma senha, ele gera uma hash aleatória que vai ser a senha. Então, como essa senha é bem complexa para memorizar, o ideal é que seja uma senha bem complexa, mesmo bem forte, porque essa senha você vai usar só para ativar o ramal no softphone ou em um aparelho. Eu poderia até deixar aqui, colar essa senha num bloco de notas e salvar para usar no nosso softphone quando for fazer login desse ramal. Mas eu vou só colocar uma senha simples aqui. Eu vou usar uma sequência de número. Eu não recomendo usar uma senha assim, desse tipo, uma senha fraca. O ideal é sempre usar uma senha forte, mas eu vou usar aqui como a título de exemplo, né, que esse servidor aqui, ele não é um servidor que vai ser colocado em produção. Ele está sendo usado só para demonstrar os passos do treinamento. Mesmo eu posso colocar essa senha. Aqui, código de idioma, eu
tenho só dois, que é o default e o inglês. O inglês e o default vai ser sempre, quer dizer, o default vai ser sempre o inglês, então eu posso deixar como default. Se eu tivesse outros idiomas ativos, ia aparecer aqui a opção de idioma para esse ramal. Essa questão de adicionar idioma também vai ser conteúdo para um outro vídeo na sequência do treinamento. Criar configuração do usuário lá no módulo de gerenciamento, então eu vou deixar aqui para criar um usuário novo. Eu tenho a opção aqui de deixar nenhum, né, que ele não vai criar um usuário, mas eu vou deixar já para criar esse usuário. Vou trocar a senha também desse usuário, vou colocar como a mesma senha que eu usei no ramal. Lembrando que esse usuário aqui a gente usa para logar no painel aqui de painel de controle do usuário. Eu vou deixar essa mesma senha e o grupo também vai ser o mesmo. Voltar para as outras abas aqui. Correio de voz eu vou habilitar, setar uma senha para ele. A senha vai ser o mesmo número do ramal, que também não é uma boa prática, que é deixar a senha do correio de voz sendo a mesma senha do ramal. Mas a título de exemplo eu vou deixar assim para facilitar. Aqui ativar para ser o mesmo número do ramal. O número de correio de voz vai ser o mesmo número do ramal, vou deixar como sim. A opção de desabilitar no menu de correio de voz também vou deixar assim. Endereço de e-mail eu vou deixar em branco, porque eu já usei um e-mail lá no primeiro ramal para a gente usar de exemplo. Esse eu vou deixar sem e-mail. Anexar e-mail eu vou ativar. Depois a gente pode usar um exemplo de envio de mensagem, envio dos correios de voz por e-mail. Tocar no CID eu vou deixar como não. Envelope também não. Apagar correio de voz eu vou deixar como sim, para a pessoa poder apagar se ela quiser apagar as mensagens. E as opções de VM eu vou deixar em branco. E o contexto do correio de voz vai ser o contexto default. Aqui a opção de habilitar esse máquina virtual do correio de voz eu vou deixar como não. Aqui essas opções também eu não vou habilitar. Quando eu deixo como não aqui, ele não habilita essas outras opções. E aqui esses passos também para pressionar 0 e 1 eu não vou customizar, eu vou deixar padrão. Que essas opções aqui pode ser usada para quando a gente estiver interagindo com o correio de voz. Aí vamos para a próxima guia e ver o que temos aqui na guia de Siga-me. Siga-me eu vou habilitar também. Aqui habilitar o Siga-me. Calendário eu não tenho nenhum calendário vinculado a esse servidor. Grupo também de calendário também não tenho. Aqui tempo de toque, tempo de toque inicial no ramal até ser encaminhado para o Siga-me. Eu tenho várias opções aqui, já vem habilitado por padrão do sistema, e eu também posso customizar, posso setar um número diferente. Eu vou deixar o padrão que ele veio aqui como 7, lembrando que esse tempo é em segundos. Aqui esse é o número de segundos que o ramal vai tocar até a chamada ser enviada para o Siga-me. A estratégia de toque vai ser, eu tenho várias estratégias de toque. Eu vou colocar como a estratégia de toque em anel, que ele vai, depois quando a gente tiver os números de Siga-me habilitado, ele vai tocar em círculo, né, nesses números. A duração do toque vai ser 20 segundos. Esse tempo vem várias opções também, por padrão ele vem em 20, eu vou colocar em 30, né, para tocar um pouco mais. Aí a lista de Siga-me, por enquanto eu tenho só um ramal desse tipo, então ele vai aparecer aqui. Se tivesse outros ramais eu poderia adicionar, poderia selecionar aqui, poderia adicionar também o ramal 1000, mas eu vou deixar só o próprio ramal como Siga-me.
Aí tipo de anúncio eu não tenho nenhum ainda configurado. Não vai, esse anúncio é o áudio que vai tocar enquanto a pessoa estiver aguardando para ser atendido no Siga-me. Aí música de espera também eu vou deixar como nenhuma, que eu não tenho nenhum áudio ainda. Eu não fiz nenhum upload de nenhum áudio para esse servidor, então não vai ter música de espera no Siga-me. E aqui para baixo tem outras opções. Aqui configuração de confirmação de chamada. Eu vou deixar como não, para não precisar confirmação. E anúncio remoto também está como padrão, mas está desabilitado, porque só vou poder selecionar outra opção se eu ativar aqui a confirmação de chamada. Então, como eu vou deixar desativado, ele não habilita esses campos aqui embaixo. Alterar a configuração externa do CID também eu vou deixar padrão. E vamos para o próximo módulo. Desculpa, vamos para a próxima guia do módulo de criação do ramal PJ-CIP. Então a guia avançado tem uma infinidade de formulários, a infinidade de campos, né, para ser preenchida nesse formulário. Aqui a descrição do DID. Esse DID seria o número de linha externa. Por enquanto a gente vai fazer exemplos só de linhas, só de ramais internos, né? Eu não tenho uma linha externa ainda, então eu vou deixar tudo em branco esses campos aqui. Aqui seria um exemplo, colocar linha operadora tal, e aí aqui eu coloco o número da operadora, e embaixo também poderia colocar o número do ramal específico. Se eu tiver um tronco-chave, se eu tiver um número de ramal, tiver um DDR com vários ramais, né? Aí eu coloco aqui o tronco-chave, embaixo eu coloco o número da linha. Aqui adicionar ramal nessa aba. Adicionar ramal, tem o tipo de sinalização, né? Tenho por padrão a RFC 4733. Aqui o contexto vai ficar interno, né? Como esse ramal é interno, vou colocar ele no contexto interno. Essas opções podem ser editadas depois e alterar esse tipo de contexto. Aqui o usuário padrão eu vou deixar em branco. Essas outras opções eu vou deixar desabilitado por enquanto. Depois a gente, no modo de edição, a gente muda essas configurações para fazer outros testes. Aqui qualificação de frequência eu vou deixar em 60. Lembrando que esse tempo sempre é em segundos. Aí a frequência em segundos para enviar uma mensagem de qualificação, que é para ver se o ramal está ativo ou não. Esse parâmetro é usado para descobrir se o ramal foi autenticado e se ele está ativo. Aí ele vai mostrar lá no dashboard, no painel de indicadores, né, vai mostrar se o ramal está ativo ou não. A cada 60 segundos ele vai fazer essa verificação. Aqui o modo de transporte eu vou deixar automático. Eu poderia selecionar para qualquer IP, receber requisição de qualquer IP na porta UDP, mas eu vou deixar como automático. Habilitar essa opção aqui eu vou deixar como não, de AVPW, que é para usar como WebRTC. Eu vou deixar desabilitada essa opção. Aqui habilitar suporte ao ICE. Essa opção de habilitar suporte a ICE, se a gente quiser habilitar a opção de enviar mensagem de texto com ramal, a gente tem que habilitar essa opção. Ou para fazer chamada de vídeo também, se a gente for habilitar suporte de chamada de vídeo no ramal, é preciso habilitar essa opção aqui de suporte ao ICE. Essas outras opções aqui embaixo, grupo de chamada eu não tenho ainda nenhum grupo. Grupo de captura, isso é conteúdo para um próximo vídeo também. Os codecs personalizado, né? Eu poderia colocar aqui se eu quiser selecionar um tipo de codec específico para esse ramal. Lembrando que os codecs a gente configurou lá no módulo de configurações CIP, né? Para quem ainda não viu o vídeo, já aproveita e vê configurações avançadas de CIP. Lá estão os codecs habilitados. Se eu quiser sobrescrever as configurações que estão habilitadas lá de codec, é só eu colocar os codecs permitidos aqui.
ele dá até uma descrição, né, de como a gente deve colocar, se for colocar mais de um codec. Esse aqui é o LAW com e-comercial e o G729. Se eu quiser habilitar só dar suporte a esse ramal, só esses dois codecs, é só eu setar aqui nesse campo de codec permitido. E os codecs não permitidos, a gente pode colocar também aqui no mesmo padrão. Ou pode negar todos os codecs e depois embaixo colocar só os permitidos. Aqui a opção de discar também eu vou deixar o campo em branco, né, que aí ele vai pegar o número lá do ramal que vai ser usado para discar e para receber chamada de outros ramais. Ramal de correio de voz também eu vou deixar aqui em branco, não vou habilitar ainda agora essa opção para ser testada depois. Lembrando que o objetivo desse vídeo é apresentar o módulo de extensão e fazer a criação rápida dos ramais, né? Lembrando, mas essas opções customizadas aqui a gente pode abordar em outros vídeos, né? E como melhorar e ativar mais recursos do ramal. Aqui a opção de porta, né? Deixar como padrão habilitado. E tem alguns outros passos importantes aqui embaixo, que é a opção do ramal. Aqui tempo de toque, eu vou deixar padrão. Eu poderia setar um tempo de quanto tempo esse ramal vai tocar até ele ou transferir para o siga-me ou encerrar a chamada, né, e dar chamada não atendida. Sobrepor volume, eu poderia setar um tipo de volume aqui. Tempo de encerramento de chamada também, deixar tudo padrão essas opções. E esse formulário é bem extenso e tem várias opções que podem ser customizadas para melhorar a efetividade do ramal. Aí cada ramal, cada extensão, você pode habilitar parâmetros diferentes. Não precisa ser necessariamente todas as opções em todos os ramais. Aqui essa opção de PIN eu vou deixar desabilitado, que essa opção de PIN seria para exigir uma senha quando a pessoa for ligar. Quem for utilizar esse ramal, quando a pessoa for fazer uma ligação, ele teria que usar essa senha. Eu vou deixar desabilitado porque é ramal interno, eu não vou precisar usar a senha para fazer ligação. E aqui na aba de outros, tem outras opções aqui para selecionar contato, né? Eu poderia setar uma marca do telefone, né? Qual telefone que eu vou usar, o modelo, o template e assim por diante. Colocar o endereço MAC. Aí eu já estaria vinculando esse ramal diretamente a um aparelho. Lembrando que para fazer isso, o aparelho, por exemplo, se for usar um telefone IP e eu já quiser atribuir essa extensão, esse ramal a um telefone IP, esse telefone tiver já conectado na rede e já com um IP, é só colocar o endereço MAC desse aparelho aqui e setar o tipo de conta e selecionar o modelo, né, quem é o fabricante desse aparelho e o modelo. Aí quando eu clicar, quando eu salvar essa configuração, esse ramal já vai ser autenticado nesse aparelho que a gente setou o MAC aqui. E essas outras opções aqui eu vou deixar padrão. Agora vamos clicar em enviar. Ele pediu o endereço de e-mail aqui porque eu deixei habilitado o correio de voz. Então ele dá um alerta para eu colocar o endereço de e-mail válido. É porque eu deixei habilitado aqui no menu de correio de voz. Então eu vou colocar o endereço de e-mail, é um campo obrigatório. Eu coloquei habilitado e deixei habilitado para enviar correio de voz. Então vou colocar o mesmo endereço de e-mail que eu usei para o outro ramal, que é o mesmo endereço de e-mail que foi utilizado para fazer a ativação do sistema. Pronto, coloquei o endereço de e-mail, agora clico em enviar. Esses outros campos não são obrigatórios, os campos que são obrigatórios ele já vai dar um alerta ali e já vai reclamar. Clicar em aplicar a configuração e assim a gente finaliza a criação do ramal. A gente criou dois ramais, um ramal usando o tipo SIP e outro usando o PJ-SIP.
Bom, esse vídeo está ficando muito longo, né, para não ficar muito cansativo. Eu vou deixar para a gente fazer os testes desse ramal no próximo vídeo. Então, para quem quer acompanhar para ver se esse ramal realmente vai funcionar, é só ficar ligado no próximo vídeo aí que a gente vai fazer o teste desse ramal. Obrigado para quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.